Tudo o que você aprendeu até hoje pode estar errado. O que a sua igreja nunca lhe contou sobre o sábado pode estar impedindo você de viver uma vida plena com Deus. Será que você está quebrando um mandamento sem perceber? Será que sua adoração está incompleta? A verdade está na Bíblia, mas foi escondida por séculos. O sábado não é apenas um dia, mas um mistério espiritual profundo. E quando você compreender seu verdadeiro significado, sua fé jamais será a mesma. Jesus Cristo revelou segredos sobre o sábado que poucos conhecem. E hoje você descobrirá como isso pode transformar sua relação com Deus para sempre. Mas preste muita atenção. O inimigo não quer que você saiba disso. Ele manteve milhões de cristãos na ignorância, presos em tradições e regras humanas. Se você anseia por liberdade, se deseja experimentar a plenitude da fé, fique comigo até o final, porque os próximos minutos podem mudar sua vida espiritual para sempre. Você está pronto para conhecer os 3 segredos bíblicos sobre o sábado que podem desbloquear um novo nível no seu relacionamento com Deus? Então, vamos começar. Primeiro segredo: o sábado no Antigo Testamento era um mandamento exclusivo para os judeus. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, o sábado aparece como um dia especial. Quando Deus criou o mundo, Ele separou o 7º dia, descansou e o santificou. Gênesis 2, 2-3. Mas aqui há algo interessante. Naquele momento, Deus não deu uma ordem direta ao homem para guardar esse dia. O relato apenas descreve o descanso divino. Isso nos leva a uma questão fundamental. O sábado foi separado para toda a humanidade desde o princípio, ou tornou-se um mandamento específico mais tarde? Muitos apontam que, até os tempos de Moisés, não há registros bíblicos explícitos de personagens como Adão, Noé ou Abraão observando o sábado. No entanto, a ausência de evidências não significa necessariamente que ele não fosse praticado. O sábado ressurge com força na história do povo de Deus quando ele liberta Israel do Egito e os conduz pelo deserto. Ali, Deus começa a ensinar princípios divinos, e uma das primeiras lições foi o descanso no 7º dia. No episódio do Maná, Êxodo 16, Deus ordena que o povo recolha porções diárias de alimento, mas que, na sexta-feira, recolham o dobro, pois no sábado não haveria provisão. Aqui vemos que o sábado já estava sendo introduzido antes de ser formalmente incluído nos 10 mandamentos. Isso revela algo crucial. Deus queria que seu povo vivesse de forma diferente das outras nações, confiando em sua provisão em vez de depender apenas de seus próprios esforços. Quando a lei foi dada no Sinai, o sábado foi estabelecido de maneira solene. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, 8-11. Esse mandamento não se referia apenas ao descanso físico, mas também era um lembrete de que o povo deveria confiar inteiramente em Deus. Enquanto outras nações trabalhavam sem parar para garantir seu sustento, Israel deveria parar e reconhecer que sua provisão vinha do Senhor. Aqui encontramos um princípio profundo. O descanso sabático não era apenas um ritual, mas uma declaração de fé. Além disso, o sábado foi estabelecido como um sinal exclusivo entre Deus e Israel. Guardarão, pois, os filhos de Israel o sábado, como pacto perpétuo. Êxodo 31, 16-17. Isso levanta uma questão importante. Se o sábado era um sinal entre Deus e Israel, isso significa que não se aplicava a outras nações? Alguns estudiosos acreditam que sim, pois os gentios não eram obrigados a observá-lo. Outros argumentam que o sábado era um princípio universal, mas que foi formalmente dado como um mandamento específico para Israel. É interessante notar que a observância do sábado também tinha um aspecto social. Em Deuteronômio 5:15, Deus lembra aos israelitas que eles foram escravos no Egito
e por isso agora deveriam permitir que seus servos e até os estrangeiros que viviam entre eles também descansassem. O sábado era um lembrete da libertação, da graça divina e do cuidado com o próximo. Não era apenas um dia de descanso, mas um símbolo de confiança em Deus e de uma vida vivida segundo seus princípios. No entanto, há um detalhe curioso. Ao longo da história bíblica, houve períodos em que Israel negligenciou completamente o sábado. Os profetas Jeremias e Ezequiel alertaram que a desobediência a esse mandamento estava trazendo julgamento sobre o povo. Não carreguem fardos no dia de sábado. Jeremias 17:21-27. Eu lhes dei os meus sábados para que fossem um sinal, mas eles não andaram nos meus estatutos. Ezequiel 20:12-13. Esses trechos mostram que o sábado não era apenas uma prática externa, mas também um teste de fidelidade e obediência a Deus. Agora que vimos o sábado no Antigo Testamento, surge outra questão essencial. O que Jesus ensinou sobre esse dia? No próximo segredo, exploraremos como o sábado ganhou um novo significado no Novo Testamento e o que isso significa para a sua fé hoje. O sábado era um sinal de fidelidade a Deus e negligenciá-lo refletia um afastamento espiritual. Isso confirma que não era apenas um costume cultural, mas um mandamento com um profundo significado espiritual. Apesar da importância dada ao sábado no Antigo Testamento, a Bíblia não menciona figuras como Adão, Noé ou Abraão observando esse dia. Isso levanta uma questão intrigante. Se o sábado fosse um princípio universal desde o Éden, por que não há registros claros de sua prática antes de Moisés? Alguns argumentam que o silêncio das Escrituras não significa que eles não o guardavam, apenas que não foi registrado. Outros acreditam que o sábado foi instituído especificamente para Israel como parte da aliança mosaica e que não era uma exigência para os gentios. Essa discussão nos leva a refletir sobre a verdadeira natureza do sábado. Era uma lei exclusiva para os judeus ou um princípio aplicável a todos os que servem a Deus? De qualquer forma, o sábado sempre apontou para algo maior do que simplesmente um dia de repouso. Representava confiança, libertação e uma conexão mais profunda com o Criador. À medida que avançamos para o Novo Testamento, surge uma nova perspectiva sobre o sábado. Jesus Cristo, que sempre teve uma comunhão perfeita com Deus, trouxe ensinamentos surpreendentes sobre esse dia, desafiando as interpretações dos líderes religiosos. Mas será que ele estava abolindo o sábado ou apenas resgatando seu verdadeiro propósito? Segundo segredo, o que Jesus fez no sábado? Ele quebrou o mandamento ou deu a ele um novo significado? Nos evangelhos, um dos temas que mais gerou conflito entre Jesus e os líderes religiosos foi a forma como ele lidava com o sábado. Os fariseus, com sua rigorosa observância da lei, criaram inúmeras regras para garantir que ninguém desobedecesse ao mandamento. Mas então veio Jesus, curando enfermos, permitindo que seus discípulos colhessem espigas de trigo e ensinando algo que parecia desafiar o sistema religioso da época. Será que ele realmente estava desobedecendo à lei de Deus ou apenas confrontando uma interpretação distorcida? Essa pergunta é essencial para entender a profundidade da mensagem de Cristo. Quando Jesus declarou: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado." Marcos 2:27. Ele revelou uma verdade que os religiosos haviam esquecido. Deus não criou o sábado para ser um fardo, mas um presente. No entanto, os fariseus o transformaram em um peso insuportável, impondo normas tão rígidas que até mesmo curar um enfermo era visto como transgressão. Agora imagine a cena. Um homem com a mão atrofiada está diante de Jesus na sinagoga. Os fariseus o observam atentamente, esperando que ele o cure no sábado, prontos para acusá-lo. Para eles, a observância da lei era mais importante do que o sofrimento humano.
Mas Jesus, cheio de compaixão, cura o homem e responde: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou tirá-la. Marcos 3:4. A resposta de Cristo não poderia ser mais clara. O sábado nunca foi sobre restrições frias e mecânicas, mas sobre misericórdia, restauração e vida. Em várias ocasiões, Jesus curou no sábado, como no caso da mulher encurvada há 18 anos, Lucas 13:10 a 17, e do paralítico no tanque de Betesda, João 5:1 a 9. Cada uma dessas curas trazia uma mensagem poderosa. Jesus veio para libertar, restaurar e trazer o verdadeiro descanso, aquele que somente Deus pode dar. Ao curar no sábado, Jesus mostrava que esse dia não se tratava apenas de cessar atividades físicas, mas de encontrar cura e renovação espiritual. Outro episódio marcante ocorreu quando os discípulos caminhavam por um campo e começaram a colher espigas de trigo para comer. Isso provocou a indignação dos fariseus, que acusaram Jesus de permitir a violação do sábado. Mas ele os lembrou de um episódio com Davi e os pães da proposição, 1 Samuel 21, 1 a 6, estabelecendo um princípio fundamental que redefiniria a compreensão do sábado. Jesus estava ensinando que a necessidade humana sempre foi mais importante do que rituais vazios. Se até mesmo Davi, um dos maiores reis de Israel, pôde comer dos pães sagrados quando estava com fome, por que os discípulos não poderiam se alimentar no sábado? Ao longo de seu ministério, Jesus não quebrou a lei, mas desafiou as tradições humanas que foram acrescentadas a ela. Ele restaurou o verdadeiro significado do sábado. Enquanto os fariseus usavam esse dia como um meio de controle e julgamento, Jesus o utilizava para demonstrar o amor e a graça de Deus. Seu objetivo não era abolir o sábado, mas revelar seu propósito real. A maior prova disso está em suas próprias palavras. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5,17. Isso sugere que o verdadeiro descanso não se trata apenas de um dia, mas de um relacionamento contínuo com Deus. No entanto, a visão de Jesus sobre o sábado não foi bem recebida pelos líderes religiosos. Para eles, qualquer desvio de suas tradições representava uma ameaça à sua autoridade. O confronto entre Jesus e os fariseus revela um princípio espiritual profundo. Quando a religiosidade se torna mais importante do que o amor ao próximo, o verdadeiro propósito se perde. Deus nunca quis que seus mandamentos fossem fardos impossíveis, mas caminhos para a vida. Jesus trouxe uma mudança na observância do sábado. Esse ensinamento de Jesus levanta uma questão interessante. Se ele deu um novo significado ao sábado, será que estava preparando o caminho para uma mudança na forma como esse dia deveria ser observado? O Novo Testamento nos mostra que, após a ressurreição de Cristo, os discípulos começaram a se reunir no primeiro dia da semana, o domingo. Mas será que estavam substituindo o sábado ou algo mais profundo estava acontecendo? A resposta para essa pergunta nos leva a uma compreensão ainda maior sobre o propósito do sábado. Se Jesus veio para cumprir a lei e trazer um descanso superior, então o verdadeiro descanso não estava mais limitado a um dia específico da semana, mas a uma nova realidade em Deus. Isso significa que aqueles que confiam em Cristo já entraram no descanso que o sábado simbolizava. Mas então, qual é o papel do sábado para os cristãos hoje? Terceiro segredo. O que o Novo Testamento ensina sobre o sábado para os cristãos? Após a ressurreição de Jesus, algo notável aconteceu. Os discípulos e a igreja primitiva começaram a se reunir no primeiro dia da semana, o domingo, para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Essa mudança não foi uma ordem explícita, mas um reflexo da nova realidade que surgiu com a ressurreição. Em Atos 27, vemos que os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão e ouvir a pregação de Paulo.
Em 1 Coríntios 16:2, Paulo também menciona que as coletas para os necessitados deveriam ser feitas nesse mesmo dia. Mas isso significa que o sábado foi substituído pelo domingo? Essa questão tem gerado debates ao longo dos séculos. Alguns acreditam que o sábado ainda é um mandamento para todos, enquanto outros defendem que, em Cristo, o sábado encontrou seu cumprimento e, portanto, não precisa mais ser observado da mesma maneira. Paulo aborda esse tema com clareza em Colossenses 2:16-17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui, ele ensina que o sábado era uma sombra de algo maior que viria, e esse algo maior era Cristo. O livro de Hebreus aprofunda ainda mais esse entendimento ao falar sobre um descanso superior. Em Hebreus 4, o autor explica que o verdadeiro descanso não é apenas um dia da semana, mas uma realidade espiritual para aqueles que creem. Hebreus 4, 9-10 declara: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Isso significa que o sábado, como um dia literal, apontava para algo maior, o descanso que encontramos em Cristo. Se o sábado era um símbolo e se cumpriu em Jesus, qual deve ser a atitude dos cristãos em relação a ele? Ainda devemos separar um dia específico para descansar e adorar a Deus? A resposta pode variar conforme a compreensão de cada pessoa. Romanos 14, 5-6 nos dá uma chave importante. Um faz diferença entre um dia e outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. O que realmente importa não é o dia em si, mas o significado que damos a ele e nossa devoção ao Senhor. O verdadeiro descanso não vem de um dia específico, mas de uma vida entregue a Jesus Cristo. Atualmente, muitas pessoas vivem em um ritmo frenético, sempre ocupadas, ansiosas e preocupadas. Mas o descanso que Deus deseja para nós vai além de simplesmente parar de trabalhar um dia na semana. Ele quer que entremos no descanso da fé, confiando plenamente nele. Mateus 11, 28-29 traz uma das promessas mais poderosas de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Isso significa que não há mais necessidade de reservar um dia para Deus, de forma alguma. Separar um dia para descanso, reflexão e adoração continua sendo algo valioso. No entanto, o foco deve estar na comunhão com Deus e não no mero cumprimento de uma regra. Seja no sábado, no domingo ou em qualquer outro dia, o importante é que esse tempo seja dedicado a fortalecer nossa relação com Deus e renovar nossa fé. Além disso, devemos lembrar que a essência do sábado sempre foi confiar em Deus. No Antigo Testamento, os israelitas deveriam descansar no sétimo dia para lembrar que Deus era seu provedor. Hoje, esse princípio continua válido. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, mas Deus nos chama a descansar nele. O verdadeiro descanso não está em um calendário, mas em uma vida rendida à vontade de Deus. A pergunta mais importante, portanto, a questão não é se devemos guardar o sábado ou o domingo, mas sim, estamos realmente descansando em Deus? Confiamos nele ou vivemos sobrecarregados, tentando resolver tudo sozinhos? Dedicamos tempo para nossa vida espiritual ou permitimos que as preocupações do mundo nos afastem dele? O descanso que Deus deseja para nós vai muito além de um dia fixo na semana. Ele quer que vivamos todos os dias em sua presença.
Independentemente da sua compreensão sobre o sábado, o mais importante é manter o coração focado em Deus. O Novo Testamento nos ensina que o sábado era uma sombra de Cristo e agora temos acesso ao verdadeiro descanso nele. Isso não significa que não devemos separar tempo para Deus, mas que nossa adoração e entrega não estão limitadas a um único dia, e sim a uma vida inteira com Cristo. Agora que você conhece os 3 segredos bíblicos sobre o sábado, o que você fará com essa revelação? Sua visão sobre o sábado mudou? Você acredita que ainda devemos guardá-lo ou que encontramos o verdadeiro descanso em Cristo? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo abriu seus olhos, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma verdade espiritual que pode transformar sua caminhada com Deus. Ative as notificações, pois nos próximos vídeos mergulharemos ainda mais em temas que sua igreja nunca te contou. E se você deseja continuar essa jornada espiritual, clique agora no vídeo que aparece na tela. Lá, você descobrirá outro segredo bíblico que pode mudar completamente sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.